Meu amigo. Mais um ano, 23. Acabou, né? Acabou, né? As férias. Tudo que é bom. O dinheiro também acabou. Acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro, meu amigo. Você não tem a noção da fatura que vai chegar. Que vai chegar ainda? Vai chegar. A minha já chegou. Não, ixi. Quase infartei. E outra, Mano. IPVA, começo do ano. Essa é uma parte que eu não... O meu veículo não tem IPVA. Só veio IPTU. IPTU veio. IPTU, escritura. Sim. E com isso começamos mais um podcast do Motor1.com com notícias boas. Eu ainda sou Leonardo Fortunati. Bom, meu nome tá limpo e eu sou o Renato Maia falando de carro. Tá limpo ainda. Ainda tá limpo, né? Vai saber o que vai acontecer. Que até o final do ano, meu amigo. São 365 dias pra se ferrar. Muita coisa acontece. Bom, primeiro podcast de 2023. Começamos o ano trabalhando. Tá? Pra quem achou que não, vai estar gravado há 12 edições. Não. Não. Essa aqui é a primeira semana de janeiro, ó, gravado no dia 5. Ó. 5 de janeiro, meu amigo. Primeira semana já, ó, na labuta. Na labuta, porque, como diz Renato, os boletos chegam. Isso. Né? Mano, o meu chegou primeiro o boleto do aluguel, meu amigo. Aê! A hora que eu olhei, eu fiz um... Por que eu fiz isso na minha vida? Vendo? O que eu tô fazendo? Eu tinha um apartamento quitado, gente. O que eu tô fazendo aqui? Assim acontece. É a vida. Já que é a vida, hoje vamos falar de... Previsões para 2023. Previsões. Vai baixar a mãe de bola de cristal aqui agora. Vai baixar a mãe de Iná. Vai. Né? Porque, ó, nos últimos programas, falamos de uma retrospectiva. Isso, tudo que lançou. Tudo que morreu. Tudo que morreu. Também, né? Alguns morreram. Pelé morreu. Sim. Nunca vi, mano. 60 dias pra enterrar um cara, velho. Pois é. O Papa morreu. O Papa morreu. O Pelé morreu. O Papa, Pelé. Um quase morreu, né? O ator lá do filme. Do arqueiro... Falcão Arqueiro, Gavião Arqueiro, sei lá. Eu não assisto super-herói. Ken Block morreu. Ken Block, coitado do Ken Block. E nem pra morrer no carro, né? Pois é, então. O negócio é não sair na neve. Não sair na neve. Perigoso. Eu vendi meu snowmobile, inclusive. Porque eu não consegui usar ele aqui. Tinha um par de esqui lá que eu tive que dar fim, senão... Eu não consegui usar aqui em São Paulo. Tá difícil. E fizemos também um programa sobre os lançamentos de 2023. Sim. Né? Só que agora é hora de... O que vai acontecer com o mercado em 2023? Porque assim, tudo vai lançar, maravilha, mas o que será que vai ser deste mercadão de meu Deus, né? Com vendas, porque a gente vai ter carros... Engraçado que assim, vai ser um ano que nós não teremos populares, né? Praticamente. A gente vai ter carro mais segmentado, né? Que foi uma das coisas que a Fiat comentou bastante, né? Nos últimos eventos deles, né? Que o mercado já estava... pendendo para esse lado de veículos com mais valor agregado. Na verdade, faz um tempo que a gente fala só de lançamentos mais caros, né? A gente teve ano passado, basicamente, o C3, aquele tapa do Argo. Um relançamento do 208. O Kwid, né? A retiração do Kwid não comeu exatamente mais ou menos um ano atrás. Sim. Isso. Mas nada, o resto foi tudo carro mais caro. E o rebaixamento do Polo, pode considerar ali. Se a gente for pensar, acho que o que mais vai, talvez... barato, entre aspas, é o tal do Polo Track. Sim. O substituto do Gol. Acho que é o único lançamento que eu consigo lembrar esse ano. Porque a Fiat não vai mexer no Argo? Não. Só talvez coloque lá aquela história do CVT. Mas a Hyundai, nada. se mexer no HB20, vai meter uma versão N lá, né, esportivado. Que acabou de mexer no HB. A GM que tá muito quieta, né? A gente não sabe o que vai acontecer do Onix. Eu acho que não mexe no Onix ainda. Então. Que é um carro que merece, né? Não, ele precisa. Ele precisa muito de uma mudança de design, né? Uma mudança com equipamentos, mas né? Isso do Onix deu pra perceber quando eu fiz o comparativo dos hatches, né? Todos que se renovaram e ele. O que ele era destacadão, sim, ele já tá dentro do padrão, né? Ele sim, já não é mais aquele carro que você... Nossa, tem equipamento. Agora, o que ele se destacava em equipamentos, ele... tá perdendo porque os outros já estão trazendo outras coisas. Hoje a Hyundai colocou mais equipamentos no HB20, a Honda mexeu, né, lançou o City Hatch, né, um carro muito bem equipado. A Volkswagen com o Polo Track, né, tira o Gol, põe o Polo Track, porque por mais que não seja tão equipado, é um carro, pra mim, pelo menos, se for considerar o Polo é mais refinado do que o Onix. Não, sim, você vai ter um Polo, que você vai num Polo Highline, você vai ter ali um painel TFT, um carregador sem fio, tudo bem que isso daí o Onix também tem, no caso do carregador, mas... Enfim, você tem uma construção do carro ali que você vê mais refinado e tal, e o Onix, ele tá quase virando aquele carrão de entrada mesmo, né, assim, né? Eu inclusive, tô com um, né?
E você percebe que o carro, assim, ele tá básico hoje pro que tem a concorrência. Ele já foi... E ele foi perdendo coisa, né, com o tempo, né? Sim. Ele acabou dando uma depenada com o passar dos anos. Sim. Mas acho que vale também a gente pensar como é que vai ser o mercado esse ano, né? Temos um novo governo, ainda não temos uma visão 100% completo de parte econômica, né? Sim, o que o governo vai fazer para o setor automotivo, né? Isso não foi falado. Acho que a única coisa que foi falado, não sei se foi, enfim, né, agora o Lula eleito ou se foi o Alckmin, que falou que eles iam fazer mais políticas de indústria nacional, né? Sim. E isso a gente não sabe o quanto vai afetar a indústria brasileira de forma geral automotiva, né? Tanto parte de fornecimento de peças quanto produção de carro, né? Mas, enfim, alguma coisa deve acontecer porque a gente sabe que tanto a indústria automotiva, né? Eu acho que como indústria, né? Não considerando o agro, mas como indústria, fábricas, acho que a automotiva é uma das maiores que o Brasil tem, uma das principais. Né? E tem que, né? Sempre que a gente fala com o executivo, eles falam, a gente precisa de incentivo. Quem sabe agora aparecem incentivos, né? Sim. Tem que lembrar que tivemos Inovar Alto, estamos no Rota 2030, né? Mas o Rota 2030... Esquecido o Rota 2030, por sinal, né? Tem algumas regras, mas ele é mais uma coisa mais de atualização automotiva do que empurrar a produção. É um programa mais para trazer carros mais modernos, assim, né? Carros com maior eficiência energética, né? Alguns equipamentos de segurança, mas nada como, acho que, um programa de renovação de frota, que eu acho que é o que realmente precisava. Hoje a gente tem esse problema, né? A gente sabe, né? O carro subiu o preço de uma forma assustadora nos últimos anos. Sim. Afastou o carro de muita gente. Sim, hoje é impossível você considerar... eu quero comprar um carro legal. É 100 mil reais. Hoje a gente começa a falar em carro em 70 mil reais, né? Um hatch compacto 1.0 80. Sim. Né? Eu quero um carro mais ou menos, é 100. E se a pessoa quer se sentir que comprou um carro bom, eu comprei um carro bom com tudo, né, bem feito, não sei o quê, você vai gastar pelo menos 150 mil hoje. Então tem essa questão, né? Ainda não dá pra gente falar, vai ser assim, 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 porque... O governo acabou de assumir, a gente vai ver o que vai acontecer. Sim. Existem promessas, né? Agora a gente está naquela fase de ministro promete, presidente promete, governador promete, mas ainda nada concreto. Vai ver esse ano inteiro aqui para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, né? Mas pensando no que a gente consegue observar, né? Fora essa parte econômica, né? Eu acho, primeiro, não vamos ter fábricas tanto tempo paradas como a gente teve nos últimos anos. Não. A crise dos semicondutores... tá mais ou menos chegando no fim, né? As montadoras já tinham dito que... A gente já tem bem menos paralisação do que tinha. A gente já tinha ouvido falar que algumas montadoras falaram, né, que a partir de 2023 as coisas começariam a de fato normalizar, né? Então bom que ainda tem a guerra na Ucrânia e Rússia que dá uma prejudicada. Sim, isso prejudica. Mas foi uma coisa interessante, porque muitos fornecedores que estavam na Ucrânia, Rússia, alguns países afetados... começaram a produzir, às vezes, em outros países. Sim. Né? O que se faz ali, né, na região da Ucrânia e tal, é mais fácil de você levar para outras regiões. O grupo Volkswagen compra muito chicote, né, parte de eletrônica, chicote eletrônico, estofamento, acho que vem muita coisa de lá. Sim, isso daí até que é uma coisa ligeiramente fácil de resolver. O semicondutor é mais difícil, né? Sim. Você construir uma planta de microchip e tudo mais, não sei o que, isso aí ainda é um dos maiores problemas, né? E a gente estava conversando com o pessoal da Fiat, inclusive. Eles contaram muito sobre essa questão do semicondutor, que o problema é que a indústria automotiva sofre muito com as outras indústrias para comprar semicondutor. Sim. Então assim, você vai comprar um semicondutor, sei lá, uma fabricante de televisão aí vai pedir não sei quantos milhões por mês de semicondutor atualizado, último modelo. E isso daí acontece todo ano lança uma TV nova, o microchip muda. A indústria automotiva, ela fica com esse mesmo chip de repente 4, 5 anos num volume muito menor. Aí o que acontece? Quando você chega lá para comprar esse semicondutor, a empresa fala assim, né? A fabricante de semicondutor, eu tenho uma fila aqui, de tantas outras empresas que dá mais lucro. Então a automotiva fica. Sim. A automotiva sempre vai ficando mais para trás, ali naquela sobrinha. Agora sobrou aqui pra gente produzir um pouco de semicondutor para vocês. Aí produzem. E teve uma outra questão, né? Indo para outra área, né?
Teve aquela coisa do Bitcoin, né? Mineração. Então, por exemplo, placa de vídeo. Placa de vídeo usa pra caramba. Placa de vídeo ficou caro. Sim. Aí pegaram os componentes e jogaram pra fazer placa de vídeo que tava dando dinheiro. Justamente isso aí. É. Né? Videogame, cara. PlayStation 5. Quanto tempo demorou pra gente começar a achar PlayStation 5 mais fácil? E não, bom, eu acabei de voltar de viagem, não acha. Ainda tem lugar que tá em falta. Então, eu acho que fábricas paradas ainda... Talvez vamos ouvir algumas notícias, né? Alguns carros ainda com bastante fila, mas acho que a gente não vai ter aquela paralisação de um mês. Sim. Né? Vai ser uma semana aqui, uma semana ali, mas aquela paralisação que a gente teve, aquela falta de abastecimento, é algo que a gente não vai ter mais. A Chevrolet, se compõe na ponta do lápis aí o tempo que ela ficou parada, dá mais de 6 meses. Se juntar todas as vezes de paralisação, que teve só uma vez que eles pararam e ficaram 3 meses parados. Sim. Né? Aí depois foram parando mais 1 mês, mais 2 meses. Então, pôr na conta ali, a GM acho que foi, sem sombra de dúvidas. A Chevrolet foi a que mais prejudicou. Ela perdeu liderança de mercado. A Chevrolet em si perdeu bastante nos últimos anos. Só que tem uma outra questão, né? Você volta a produzir carro, volta a colocar carro na loja. E já deu pra perceber que voltaram as promoções. Sim, já tem carro pronto entrega. Não, e já começou aquela coisa de taxa mais baixa, paga só depois do carnaval. Sim. A linha Premium fez, né? A BMW fez taxa zero, né? Acho que pra série 3, X1, mas não né? O Premium ali ainda, é uma questão de atrair o cara. Porque, por exemplo, essa coisa de taxa zero dentro do mercado do Premium é interessante, não é porque o cara não tem o dinheiro pra comprar. Ele tá fazendo investimento, né? É um outro motivo. Mas, por exemplo, você já pega Fiat, Volkswagen... tem Nivus já. Você já começa a olhar muita promoção. Tem Nivus, tem Taos. Tipo, chegam uns lotes de Taos perdido, né? Aparecem uns Taos pronta entrega. De fato. Mas é mais nisso, né? Sempre pros carros mais caros. Né? Onde eles estão concentrando a produção que é pra ganhar dinheiro, né? Não, isso a gente já falou várias vezes, né? O foco... Eu acho até, por exemplo, muita gente falou, o Renegade não tá vendendo nada, perdeu a liderança. Na verdade, não é questão que, não estão vendendo o Renegade. O cara, a Jeep deve estar priorizando produzir Compass e Commander, que dá mais dinheiro. E quando o cara bate na loja, eu quero um Renegade. Cara, mais 15 mil? Você vai de Compass. Você quer um Compass. Ou o carro é maior, é uma versão abaixo, tal, não sei o que, mas... Você quer o Compass? Aí o cara, pode ser. Isso é claro, porque você vê assim, quantos Renegade S ou Trailhawk você viu desse lançamento na rua? Aí fala assim, eu vou pagar 170 pau aqui no Renegade, 180 eu vou de Compass Sport. Ou vou de Compass Longitude ali, me aperta um pouquinho. O Sport até tá fora do configurador tem um tempo. Então, mas... Então, assim, uma coisa leva a outra. Ou você vê o Renegade de entrada, né? O Sport ali, basicamente. Ou você já vai ver os Compass de entrada. Porque o Renegade mesmo ali completo, você já não vai achar na rua mais. Então, assim, o cara já... as próprias montadoras acabam desenhando um perfil pro cara, às vezes, subir um pouco. Sim. Né? O cara já leva um carro mais caro. Foi o que, por exemplo, aconteceu no passado com a história do Polo. Simplificaram o Polo. Mas por que simplificaram o Polo? O cara batia na loja, olhava o Polo, o vendedor chegava, então, por tanto a mais, um valor a mais, você anda com Nivus, que é um SUV, só o fato de ser SUV, o cara já, você chega na Vox com 110, 120 mil reais, que tava os últimos Highline antes da atualização. Aí fala, mas... Por 130 aqui, eu vou de Nivus já. O Nivus já tem ACC, já tinha as coisas que o Polo não tinha. Farol de LED, né? SUV, tem essa pegada, coupé, carro novo. O cara fala, mas 20 conto aqui, o cara começa a fazer umas contas, ele fala, isso aqui vai aumentar tanto o financiamento. Assim, leva. É aquela coisa, né? Lógico, existem categorias que 5 mil reais faz a diferença. Existem categorias que 20 mil não fazem. Não faz. Entendeu? É aquilo que a gente falou, essa conta dos 10 mil reais faz diferença lá embaixo. Quem tá olhando um Kwid, olhando um Mob, tá olhando o C3 1.0, ali sim o cara tá contando centavos para fechar a conta dele. Mas passou nessa faixa aí já beirando 150 mil, ele gastar 5 mil ou 10 mil a mais já não é tanto problema para ele. Lógico, faz diferença, mas ainda ele consegue se apertar para fechar a conta dele. Não é uma coisa impossível, né? Então assim, a gente vai... Eu acho que esse ano a gente começa a olhar... Não é que o carro vai ficar mais barato.
acho que tabela de carro, a gente já vê menos aumento. Antes a gente via aumento mês a mês. Agora a gente já tem um espaçamento aí de 3 meses, 4 meses, 6 meses antes de um aumento. Acho que a gente não vai ver mais aqueles aumentos estratosféricos que... Mas vai ter muita promoção. Né? Para quem tá querendo comprar carro, tem a oportunidade de comprar um carro, é interessante começar a pesquisar. Agora vem a época do IPVA, igual a gente estava falando aqui no começo, né? Vem a época do IPVA, é aquela história do IPVA pago. Sim. Né? Documentação. Então, acho que vamos voltar à época, né? Se a gente for pensar em 2020, 2021, você não conseguia negociar carro. Não. Tava bem difícil. E eu acho que o que precisa, sobretudo nesses próximos anos, é um programa de renovação de frota. Sim. Precisa, porque... principalmente com a pandemia, muitas pessoas, infelizmente, né, perderam emprego, mantiveram seus carros. Assim, a gente tá ficando com uma frota velha, rápida demais já. Né? Assim, a gente não vê muito isso, por exemplo, São Paulo, onde a gente mora. Grandes centros, você ainda vê uma frota ok. Mas você começa a sair, você já começa a ver uma frota bem mais antiga rodando. Tem muito carro velhinho já por aí. E assim, é nítido. Por que a pessoa ainda tem esse carro? Porque a manutenção é barata, porque ele realmente não consegue comprar um carro mais novo, né? Mas isso prejudica a própria indústria. Se ninguém está comprando carro, para que a indústria vai fabricar? E temos uma outra grande questão, né? O crédito, juros. A gente está numa época de taxa de juros para tudo alta. Sim. Né? Para carro, cara, estratosférica. Seja usado, tá numa taxa que você faz caramba, é bem difícil. E o novo, que é um carro caro, mas a taxa é mais baixa, mas na hora que você calcula, é caro. É caro. Uma parcela de um carro hoje é muito alta. Se a gente for pensar que qualquer carro hoje custa 70 mil reais, imagina quanto tá essa parcela que os juros lá em cima. É muito isso. Você vê, a gente que nem lançaram esses programas de assinatura de carro. Ali dá pra você ter uma ideia do preço de um financiamento praticamente real nessa assinatura de carro. Você vai comprar, um Kwid que seja, né, imaginando um carro mais barato, né, ou um Mobi lá com aquele, acho que é Flua, né, que chama, da Fiat. Você tá pagando num Mobi ou num Kwid, você tá pagando R$1.000 de parcela. Já tá quase 2.000 já. Então. 1.000 para 1.500. Eu cheguei a olhar recente o Kwid para assinar. O mínimo que você paga ali é uns R$1.500. Exato. Então assim, como que você vai imaginar que a parcela do carro custa mais do que um salário mínimo? Então, assim, não fecha a conta para esse cliente. O Kwid, o Mobi, é o primeiro carro da pessoa. Então, é a pessoa sem muitas posses, que está começando alguma coisa, que não é o seu tem primeiro, dinheiro da entrada, né? Que é o seu primeiro carrinho zero. Mas, assim, a partir do momento que o carro custa mais do que o salário dele, alguma coisa está errada. Né? Então, alguma coisa, um crédito, enfim, a gente sabe, a cotação do dólar está muito alta, isso daí afeta muito a indústria. Mas tá difícil da pessoa comprar um carro para ela hoje. Bom, primeiro ponto, né? Você tem ali a coisa vamos dar crédito para todo mundo. Tem a questão também para saber se o cara consegue depois pagar, né? A gente teve muito uma época de... inadimplência. Era fácil você ter crédito, os juros eram baixos, só que muita gente não conseguiu pagar. Você não tinha IPI, financiamento tava uma beleza, isso era 2014 mais ou menos, né? E aí foi isso. Tanto é que em 2016, 2017, que tinha leilão de carro novinho, né? De banco aí, né? Para dar fim, para pagar as dívidas, né? Isso aconteceu bastante, porque facilitou o acesso, de fato, né? Muita gente estava comprando carro. Mas aí as pessoas, sei lá, perdiam o emprego ou qualquer outra coisa. Ou errava a conta, né? Errava a conta. Chegava no fim ali. E outra, isso daí, tudo bem. Eu entendo que é uma forma de você tentar baratear e fazer a pessoa ter o acesso ao carro. Mas você financiar o carro por muitos anos, eu acho muito errado. 36, 48, 60 e tantas parcelas. Você passa a vida pagando o carro. Eu entendo que é a única forma, de repente, que a pessoa tem para comprar o carro. Mas é isso, é um plano a longo prazo que você tem que estar com tudo perfeito ali, sabe? Não acontecer nada na sua vida pra você pagar o carro. Porque qualquer coisa que acontece... Você não é só comprar o carro, né? Acho que até por isso a assinatura atraiu bastante gente, né? Sim. Seguro, hoje você compra o carro. Já falamos, IPVA. Seguro, manutenção. Preparado para alguma coisa que possa acontecer. Né? Sei lá, você compra um carro zero. Mas o carro zero tem garantia, amiga. Furou o pneu. Cara, um pneu aí, dependendo do carro, é R$1.000. Sim. Como é que você... Furou o pneu, você vai deixar o carro parado sem pneu? Você fala, não, você vai ter que comprar um pneu.
Então tem essas questões, a gente até fez um podcast falando, o que eu preciso observar para comprar um carro, né? E o carro de assinatura foi uma forma de muita gente ali, porque vou pagar um valor por mês, o cara já paga a parcela, o IPVA, o seguro e uma parte da manutenção, né? Então ali o cara põe na conta ali o que ele gasta. Então tem esse ponto, né? Eu acho que talvez a assinatura é uma coisa que vai crescer muito esse ano. Eu também acho. Acho que a assinatura... Apesar de estar cada vez mais caro, mas vai crescer. Porque, assim, a assinatura ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você paga uma coisa só pra tudo. Numa conta básica, ela sai vantajosa. O lado ruim é que, assim, você tá dando dinheiro pra locadora. Um bem que não vai ser seu. E um bem que não vai ser seu. Então, assim, você vai morrer pagando e você não vai ter o carro pra você. Sim. Né? Às vezes a pessoa, que no fim das contas, vai falar, eu quero me livrar dessa dívida, eu quero ter o carro pra mim. Tá bom, o financiamento vai fazer sentido. Agora, na assinatura, por exemplo, ela vai pagar, cansei de pagar, devolve o carro. Né? Então tem que ver... Vai de perfil para perfil, né? É um fato, né? Isso varia muito de perfil para perfil. Eu acho que para carros caros, eu acho que faz sentido, porque a desvalorização do carro, mas, né? A Audi tem lá alguns, né? Você tem o A4, o A5, não sei o quê. Puta, é carro que depois você vai revender pela metade do preço que você pagou tranquilamente. Talvez ali a assinatura faça sentido. Você só anda no carro. Fora o seguro, o IPVA. Usa literalmente até o valor da desvalorização, vende. Agora você vai, eu vou fazer a assinatura, sei lá, de um Pulse, de um HB20, que seja, alguma coisa assim, não sei se vale muito a pena no fim das contas, não. Tem que colocar muito. Recentemente eu coloquei, né? Porque eu tenho um carro parcelado, mas a parcela não é alta. Alta é o seguro. Só que se eu somar os dois, por isso que eu fui olhar o Kwid. Eu comecei a olhar, o Kwid vai me custar R$ 1.500 por mês. O carro tal custa menos 1/3, 2/3 disso. Tem IPVA, mas o IPVA também é baixo por causa do ano e o valor do carro. Ele falou, puta, se eu rodasse mais, talvez o Kwid valesse a pena, pagando a assinatura ali, mas o carro roda pouco. Não adianta eu pensar. Então tem que fazer essa conta. Sim. E agora, aposta, venda. Será que sobe, cai, mantém? A Anfávia, né, tá com uma expectativa de vender beirando 3 milhões de carros esse ano, né? Olha... Eu acho que a questão de você vender carro aqui, vender 3 milhões de carro, o que seja, vai do custo que vai ser os carros. Se as coisas tiverem um preço mais honesto, a vida social da pessoa ficar mais barata, né? Talvez a pessoa realmente se empolgue em querer trocar de carro, mas se continuar no ritmo que estava ano passado, eu duvido muito. Vender 3 milhões de carro. Eu acho que talvez a gente mantenha o patamar hoje. Não sei se a gente vai ter um aumento de vendas. Se esse ano agora vai bater 2,5, né? Eu acho que a gente vai manter um patamar aí de hoje. Não sei se a gente vai ter um crescimento. Pode ser que produção pegue por exportação, mas acho que não sei se também se vai ter um crescimento. Vai depender também do que a gente está falando, do que vai acontecer daqui para frente. Sim. Na parte de governo, né? A própria Anfávia falava que o governo anterior era muito difícil de discutir qualquer coisa. Né? Tanto que quando a Ford falou, a Ford vai embora, falaram, tá bom, obrigado. Falou, hein? Né? Então foi bem assim complicado, né? Por assim dizer, a conversa. Vamos ver como é que vai ser agora esse novo governo, né? Não é a questão de direita e esquerda. Não, a gente tá falando de trabalho, assim, de decisão de ajudar um lado de a indústria automobilística, no geral, no Brasil, ela é uma boa responsável por parte do PIB. Sim. É extremamente importante dentro do quadro, então talvez incentivos ajudem. Né? A gente tem aí muita fábrica, tem marca chegando, né? A gente já falou, Great Wall, a Caoa Chery, ela vai crescendo. Sim, BYD chegou. BYD chegando agora, querendo produzir aqui, né? Querendo provavelmente ficar com a fábrica da Ford em Camaçari. Então, temos um cenário que pode ajudar, mas vai depender também do lado do governo, porque a gente sabe, nenhuma montadora põe dinheiro num país se não tiver uma previsão e um incentivo. Exato. A gente sabe que, assim, por parte da indústria, né, montadora, não pensando em governo, mas montadora, sofre muito com o câmbio. Então, assim, o índice de nacionalização ainda é baixo no geral. Só o carro muito barato é praticamente nacionalizado. O resto, você vai pegar aí, vai igual as premiums, a BMW que produz aqui. É CKD. A Audi é CKD. Não, a Audi é SKD. É SKD, pior ainda. Né?
Você pega aí, a própria Caoa Cherry, o índice de nacionalização desses Tigo 8, essas coisas, é baixo. É muita coisa importada. O carro vem praticamente desmontado. Essa nova geração de produtos chineses, tudo vem de fora, né? Tá montando o carro aqui, construindo a parte de estamparia e tal, mas assim, o grosso de tecnologia vem de fora, o que não produz o carro. Então assim, ali é meio difícil de você mexer em preço. É o câmbio, tem que pagar isso e acabou. Mas a parte de, de diminuir, o imposto de um transporte de uma peça para outra, você diminuir esse imposto para o carro chegar ao concessionário, diminuir o próprio imposto da venda do carro final para você começar a ganhar em volume, não em pouco volume, mas você ganhar no volume em geral. Fazendo a indústria vender mais, você fazer um programa de renovação de frota, talvez seja mais interessante. Então, assim, de fato, eu acho que no atual momento, eu acho que é o governo que precisa mexer em tributação, alguma coisa, para que de fato os carros fiquem mais baratos. A gente vai ver esses números. Ainda vamos ter a finalização do ano, né, pela FenaBrave, que a gente vai ter a finalização, que a gente pode até discutir no próximo, né, quais foram as de 2022, né, vamos ter o fechamento. E na sexta-feira tem a coletiva da Anfávia para falar de produção e metas. Né? Aí a gente vai poder falar realmente se a gente acha que isso tudo é realmente possível ou não. Né? Lógico que muitas vezes eles vêm com números positivos. Né? O Fábio sempre vai ser otimista. Né? Sempre vai querer bons números, né? Mas eu acho que é legal a gente fazer esse podcast semana que vem com a expectativa da Anfávia e talvez a gente fazer um podcast no meio do ano pra gente ver como é que tá esse caminho todo aí. Eu acho que até o meio do ano teremos realmente uma visão do novo governo, né? O que vai ser dado de incentivo, como é que tá a parte de mercado, se a indústria, se o mercado aceitou, se não aceitou, né? Esse começo do ano vai ser turbulento, já tá mostrando que é turbulento, há uma mudança ali que o mercado ele tá com medo. Com medo, pra caramba. Então ainda vai ser um negócio impactante. Vamos ver os mais de 2022, como é que vão ser os números, as previsões para 23 da Anfávia, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não tô muito otimista. Eu acho que vai ser um ano igual. Eu também acho que queria que, né, vendesse carro pra caramba, que o carro ficasse mais acessível, que viessem carros melhores, sobretudo. Né, que a gente estava indo num ritmo muito bom de carros, né, acompanhando a Europa, lançava lá, chegava aqui, até das marcas populares, né, mas enfim, tudo desandou e aí a gente voltou para aquele mercado de terceiro mundo, né, aqueles carros mais vagabundinho, né, perto do que é o padrão europeu, o padrão americano, né, para fazer preço. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos pro nosso primeiro almoço de 2023, vai. Bom, pessoal, meu primeiro jabá gravado esse ano, sobretudo, youtube.com/falando de carro. Né, vocês podem conferir lá os vídeos. A gente fez do C3, inclusive, né, para vocês verem aí muito dessa parte, né, 97 pau no C3zinho, né? Eu tava com ele, né? Eu vou terminar de escrever, mas... Então, né, para vocês verem aí, fiz alguns esportivos, né, um GLE 53 AMG aí para vocês verem como que é uma jamanta de quase R$1 milhão andar por aí. E o nosso Instagram, @falando de carro, só seguir a gente lá também. Você já tá dançando no TikTok? Tô lançando TikTok. Eu tenho um TikTok, tá? @falando de carro também no TikTok. Já confere lá. Eu tô trabalhando ainda pra depois divulgar. Mas tamo no TikTok também. Quero ver um dia você vai dançando. Vai se tratar. Nossa. Já passou, né? Essa é 2 anos atrás, eu acho. E eu vejo vocês semana que vem, pessoal. Entra lá no YouTube. Se você já tá assistindo o podcast pelo YouTube, tem outros vídeos. Né? Fizemos 2 retrospectivas no ano passado em vídeo, bem interessante. E é isso. Fica assim. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço, pessoal.